Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. A República Federativa da Alemanha é o país mais poderoso da Europa. Vamos aos fatos. É a maior economia da região, a quarta maior do mundo. O país também é o maior exportador e tem o sexto melhor índice de desenvolvimento humano do planeta. E, além disso, é o país que tem mais habitantes na Europa, 82 milhões de pessoas. E quando falamos em União Europeia, a Alemanha mostra, de novo, mais poder. O voto alemão tem o maior peso entre os países ao lado da Itália, da França e do Reino Unido, que, por sinal, está saindo do bloco. Dito isso, ficou claro para você que o assunto de hoje no Direito Sem Fronteiras é o papel alemão na União Europeia. Se a Alemanha é a nação mais poderosa da Europa, não é de se espantar que a representante do país seja a mais poderosa também. A primeira-ministra Angela Merkel começou na carreira política na década de 80 e se tornou a líder da Alemanha em 2005. Já foi escolhida como a mulher mais influente do mundo. E este título passa necessariamente pelas decisões que tem tomado nos últimos anos. Merkel é a pessoa com quem se deve falar quando o assunto é União Europeia. Theresa May, a colega inglesa, que tem a missão de retirar o Reino Unido do bloco, tem conversado com ela. Estão aqui nos estúdios do Direito Sem Fronteiras para conversarmos a respeito deste assunto o advogado do Direito Internacional, Bernardo Pablo Sukienick, e o professor de Relações Internacionais, Carlos Costa. Agradeço muito a ambos por terem vindo aqui aos estúdios da TV Justiça para falarmos a respeito desse tema e sobre o qual eu gostaria de começar primeiramente falando em relação à Alemanha atual. A República Federativa da Alemanha, ela tem como sistema base de governo o parlamentarismo, mas há alguns detalhes específicos. A primeira-ministra Angela Merkel, por exemplo, ela pode ser reeleita indefinidamente, diferente do que acontece no presidencialismo brasileiro e americano? Sim, que enquanto o líder do partido tiver apoio no Congresso, ele, no Reichstag, como chamam lá, ele terá a possibilidade de ser reconduzido indefinidamente. Ou seja, ter base de apoio parlamentar é o que permite que um líder possa continuar ou ele seja destituído do cargo. Então é um mecanismo diferente do nosso aqui brasileiro. Agora, como se trata de parlamentarismo, o voto não é feito como, por exemplo, no caso do Brasil, que vota-se diretamente para presidente, podendo haver uma diversificação de votos, no caso das eleições das outras casas, por exemplo, Casa Legislativa, Senado e Câmara, para candidatos de partidos diferentes. Há uma vinculação de votos? Bom, nós temos que ver que a Alemanha ele tem uma figura presidencial, que é muito vinculada à questão das relações internacionais da Alemanha. Mas essa figura do presidente, ele ainda não tem tanto poder como tem o primeiro-ministro, que inclusive se ocupa muito também da questão das relações internacionais alemãs. Essa questão da votação lá tem um vínculo muito forte à questão partidária. Então nós temos um partido social-democrata, temos partidos conservadores, então o voto lá, as pessoas normalmente, quando elas pensam, estão mais vinculadas a uma questão programática do partido que a questões, eventualmente, como nós temos aqui, de votar normalmente na pessoa, no líder que está sendo votado. Aí vem justamente uma pergunta relacionada à forma até mesmo como as pessoas votam. Na Alemanha, quando se vota em determinados representantes de determinados setores, cargos para o executivo e legislativo, há um sistema lá que faz com que você, quando vota, você, eleitor alemão, já tenha um vínculo com uma visão de mundo, uma visão de programa partidário em relação a quem será eleito posteriormente, quem será, por exemplo, o presidente ou o primeiro-ministro? O sistema alemão ele tem digamos, é um sistema misto, né? O cidadão comum, quando ele vai votar para a composição da Câmara Baixa, né, da Bundestag, na verdade, ele tem um voto distrital e tem um voto de legenda, né? O voto distrital, ele vota no nome, né? É um voto direto num determinado candidato. Um candidato que, na verdade, encabeça a lista de um partido, ou seja, previamente o partido já define o seu candidato de apoio, né? Seria semelhante ao sistema dos colégios eleitorais e do sistema distrital norte-americano. E tem um voto de legenda em que o cidadão alemão ele vota num determinado partido, né? A composição da Câmara Baixa são 630 cadeiras, né? Em geral, metade delas ocupadas por deputados eleitos no voto distrital, né? E a outra metade são cadeiras ocupadas por nomes que encabeçam lista de partidos que venceram no voto de legenda. Portanto, esse instrumento ele é muito interessante porque ele faz com que o cidadão alemão pense também em termos de
sistema político nacional, de demandas nacionais, mas tem o cuidado de observar a base política desse partido, né? Considerando que, digamos, a nomeação da chanceler, como foi o caso da Angela Merkel, para que seja nomeado o famoso primeiro-ministro, no caso da Alemanha, chanceler federal, é necessário que haja uma coalizão que forme essa maioria para fazer a designação. Quem faz a nomeação é o presidente, né, alemão. Como o Pablo bem disse, ele exerce funções mais simbólicas, né? Mas quem elege a chanceler é esse parlamento. Atualmente, a Angela Merkel ela vem governando desde 2005 com uma maioria, né, composta pelo partido dela, que é a União Cristã Democrática, com a coalizão tradicional com a União Social Cristã, né? E ela vem sustentando essa maioria até hoje. Aí vem uma pergunta, talvez até o telespectador esteja se perguntando por que estamos falando a respeito do sistema democrático alemão, no caso, um sistema de governo parlamentarista, e qual a relação à União Europeia. Vem justamente a pergunta que eu gostaria de fazer. O fato de ser um país cuja democracia funciona, isso faz diferença no desenvolvimento do seu papel como membro efetivo, como membro importantíssimo da União Europeia e no concerto mundial? Sem dúvida, as democracias europeias foram o que viabilizaram o surgimento da União Europeia, esse modelo de integração regional. Nós vemos que se não houvesse esse tipo essa forma de governo, as democracias, tanto na França, principalmente na França, como na Alemanha, um pouco na Itália, provavelmente não existiria essa possibilidade de ter esses avanços institucionais no âmbito tanto do comércio, como também no âmbito político. Então, é fundamental para ter um processo de integração saudável que existam democracias. Porque o que acontece? O processo de integração, eles são processos de longo prazo, envolvem políticas de Estado, e normalmente as democracias elas tendem a ser mais estáveis em relação ao humor do líder. Então, eventualmente, quando nós temos um governo não democrático, se o humor do líder mudar, ele pode eventualmente retirar o país daquele processo de integração regional, coisa que as democracias, sendo mais estáveis, não permitem e possibilita que se estenda esses projetos de integração por longos prazos, como ocorre na Europa. Bom, algumas pessoas estão dizendo que o século XX, na verdade, ele está demorando muito a terminar, ainda em mesmo 17 anos passados já da mudança de século. E o que marca o século XX, notadamente, é a Segunda Guerra Mundial. E durante várias décadas após 1945, havia sempre um questionamento em relação aos traumas que aconteceram durante aquele período e o fato de que a Alemanha, no processo de redemocratização, final da guerra, reconstrução, havia uma certa neurose em relação à Alemanha voltando a ser unificada, quando do período da separação entre duas Alemanhas, ela poderá ser novamente aquela Alemanha que caracterizou aquele período que chegou à Segunda Guerra Mundial? Aí eu faço a pergunta: República de Weimar e a República Moderna da Alemanha. É possível se comparar os dois períodos? Aqueles fantasmas, eles podem ressurgir ou essa democracia alemã ela é plenamente consolidada? Eu vou começar com o Dr. Carlos agora. Excelente pergunta, porque o Pablo comentou a respeito da importância da democracia no processo de integração. E o que é interessante que a gente tem visto na Europa, por exemplo, o caso do Brexit, né? É um sistema democrático, parlamentarista e, no entanto, o país está saindo desse processo de integração da União Europeia, né? Isso, na verdade, nos leva à reflexão exatamente que você menciona sobre as lições aprendidas na era da República de Weimar, que era um sistema um pouco mais frágil né, comparado com o que é hoje a Alemanha, né? A Constituição alemã de 49, na verdade, ela é muito inspirada nos fracassos da República de Weimar e na condução do regime nazista, né? Ou seja, vários instrumentos que existem hoje, né? Eu menciono talvez o principal deles, e se refere muito a essa questão da estabilidade política que o Pablo mencionou, da moção construtiva de desconfiança, ou seja, em determinados cenários políticos da Alemanha, por exemplo, em que o parlamento julgue que, por exemplo, no caso da Merkel, caso ela esteja governando de um modo errado ou levando a nação para um destino controverso, a moção exige que se forme uma maioria no parlamento. Essa maioria já tem que ter designado, digamos, um chanceler alternativo, né? E a partir, digamos, disso, é possível que essa coalizão aprove uma moção de desconfiança. Nessa situação, a Angela Merkel sairia, né, e já tomaria posse essa pessoa já
previamente designada, né? Ou seja, é muito interessante porque na República de Weimar não existia essa moção construtiva, ou seja, você derrubava um primeiro-ministro sem, contudo, criar uma maioria para conduzir ao seu substituto, gerando uma enorme estabilidade política, e foi o caminho que abriu o espaço para o regime nazista e para a oposição na época, né? Bom, em termos de União Europeia, é claro que a Alemanha hoje tem uma posição de liderança e isso vai ter um peso muito grande nas futuras eleições. Repito a pergunta para o professor Pablo. Nós, na verdade, estamos com certas dúvidas com saber se o século XX está se estendendo muito ou se o século XX terminou, por exemplo, com a queda do Muro de Berlim, e atualmente estamos em um período de transição no qual não se sabe muito bem qual é o rumo disso. Então, eu acho que é muito complicado a gente conseguir fazer futurologia em relação à questão dos rumos, inclusive, de qualquer país, e principalmente aqui lidando com a Alemanha. A Alemanha vai passar por eleições em breve, e aí provavelmente a gente terá alguma noção. Quando a Angela Merkel foi eleita pela primeira vez em 2005, ela era considerada mais no espectro à direita da Alemanha. E hoje ela é considerada praticamente centro e até há partidos muito mais à direita do partido dela. Então, nós vemos que há uma mudança de cenário. E que ela, por exemplo, hoje representa a defesa de alguns setores, de alguns interesses, que a princípio pareciam que estavam ameaçados pela liderança dela. Então, nós estamos nessa situação ali ainda bastante nebulosa, que a gente não sabe dizer ao certo quais são os rumos que as nações vão adotar. Nós vemos aí uma polarização muito grande, por exemplo, tanto na retirada do Reino Unido da União Europeia, a votação foi muito apertada, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos a eleição foi apertada também. Então, nós estamos num momento aí no qual nós temos que nos equilibrar e tentar ver para onde vai, né? Que nós estamos num período de certa forma assim de transição, onde ainda não há clareza quais são os rumos, tanto da Alemanha como do resto do mundo. Nós vamos para um rápido intervalo. Direitos Sem Fronteiras volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Estamos de volta com o Direitos Sem Fronteiras, hoje falando da próspera Alemanha de Angela Merkel e o papel do país no contexto da União Europeia. Eu gostaria de insistir mais um pouquinho naquela questão que falamos a respeito da comparação entre a República de Weimar, que tinha uma série de qualidades, mas também uma série de fragilidades. Eu gostaria de retomar com a seguinte pergunta: houve algum ajuste jurídico especificamente, além daquela questão da moção de desconfiança em relação ao governante do país? Além disso, houve algum outro ajuste jurídico feito para possibilitar essa democracia próspera que é a Alemanha hoje? Em termos de ajustes jurídicos, né, eu mencionei a moção construtiva, né, de desconfiança. Temos também o voto de legenda, que acaba conectando o cidadão comum tanto com o seu governo estadual quanto com o Bundesrat, né, que seria comparado ao nosso Senado Federal. O fato também do sistema parlamentarista trabalhar com a necessária coalizão de forças, né? E tem um instrumento jurídico muito interessante que, para que um partido tenha representatividade dentro da Câmara Baixa, é necessário que ele tenha pelo menos 5% dos votos de legenda, né, para que ele garanta uma representatividade. Isso é muito interessante porque, nos últimos anos, dois partidos, né, na verdade, a CDU e a CSU, né, a coalizão da Angela Merkel, vem governando desde 2005, eles venceram também em 2009, posteriormente em 2013, agora é a quarta tentativa dela. Essa coalizão se mantém. Digamos, as pesquisas têm demonstrado que o partido da Angela Merkel vem gozando ali de uma preferência de 32%, 33% dos votos, né? No entanto, a gente assiste alguns partidos mais associados à esquerda, como o Partido Verde, o Partido à Esquerda e também o próprio social-democrata, né, que por hora, né, às vezes banca um pouco o papel ali de fiel da balança. Esses partidos mais à esquerda, eles têm, e especialmente um partido chamado Alternativa para a Alemanha, que é um partido mais radical, é um partido anti-imigração. Esses partidos vêm ganhando as eleições nos Estados Federados,
como ocorreu recentemente em Berlim, né, uma derrota significativa para Angela Merkel. E segundo as pesquisas, o próprio Alternativa para a Alemanha, que é um partido muito à esquerda, está hoje com 15% das preferências. Significa que ele vai ter, pela primeira vez nos últimos 13 anos, uma representatividade no parlamento, e aí sim a gente pode ter alguns problemas referentes a uma visão mais radical no sistema político alemão. É uma reflexão que nós temos que fazer que, às vezes, para nós parece uma coisa dada à democracia, mas a democracia, com essa preferência toda, ela, na verdade, se consolidou depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Antes disso, o fascismo e o comunismo concorriam fortemente pela disputa justamente dessa supremacia como sistema de governo e tudo mais. Então, nós vemos hoje alguns partidos que começam a questionar a democracia novamente. E isso ocorre na Alemanha, ocorre em vários países do mundo. E essa é justamente uma dessas preocupações desse período meio nebuloso que a humanidade está passando. Não é sobre um aperfeiçoamento da democracia, mas, basicamente, se nós queremos democracia ou se nós queremos procurar outra forma de lidar com a política. E aí, justamente, nós estamos nesse processo e nesse debate na Alemanha, no Brasil e no resto do mundo. Parece que não é muito claro para algumas pessoas hoje que esse debate entre se democracia funciona ou se os regimes totalitários seriam mais eficientes parece uma coisa um pouco bizarra para tempos em que falamos mais de democracia hoje em dia, o que não acontecia particularmente na primeira metade do século XX. Aliás, eu me lembro de um intelectual francês, que foi inclusive colaboracionista, que ele tinha a seguinte frase, para hoje, chocante para nós. Ele dizia, anseio por um regime aristocrático e forte. Isso para a gente soa muito bizarro, mas era um debate muito presente naquela época. Corremos o risco de ver esse debate se repetir hoje em dia? Eu acredito que sim, primeiro porque a gente viu recentemente, no caso norte-americano, alguns setores da sociedade norte-americana que advogam, por exemplo, por um afastamento, né, dessa integração dos Estados Unidos com a economia global. E na Europa, por exemplo, a gente está vendo ali os fenômenos do Brexit, nós temos a ascensão, digamos, os partidos ultraconservadores vêm ganhando nas eleições distritais, nas eleições federais, ou vêm ganhando cadeiras nos parlamentos, né? De fato, existe uma certa insatisfação com, digamos, não com o regime democrático, mas com a situação em que as coisas, né, os rumos, né, que estão tomando, porque, primeiro, um elemento importante que eu destaco aqui, em 2008 a gente tem a crise financeira. E ela bateu, né, em Portugal, Espanha, Irlanda, Grécia, né? São países que até hoje não conseguiram reconduzir suas contas nacionais, boa parte deles ainda em forte déficit fiscal e com níveis de desemprego relativamente altos. Associado a isso, a gente tem uma crise migratória. Então, você tem desemprego e com o migrante chegando nesses países, né, vindo de zonas de guerras, como é o caso da Síria, e aí há uma associação. O cidadão comum ele associa a questão econômica com a questão migratória, apesar de que o bloco europeu vem se recuperando economicamente, mas quando a gente olha para as economias locais, a gente não assiste essa recuperação no agregado, né? E para o cidadão comum, ele acaba associando o próprio regime democrático e o desempenho de alguns partidos que historicamente ocuparam o poder como produtores dessas repercussões negativas, né? Por isso que a gente vem assistindo uma reação. Foi um pouco que a gente viu no Trump, uma parte da sociedade americana insatisfeita com o rumo que as coisas estavam tomando. O Obama fez a economia crescer, mas uma parte dessa sociedade norte-americana não gozou dessa prosperidade, e o mesmo a gente vem assistindo na Europa. Na França, inclusive, o crescimento da direita, a Marine Le Pen, por exemplo, justamente despontando com um certo favoritismo, e estamos falando aqui da Alemanha. Portanto, a próxima eleição, Angela Merkel concorrendo, pode ser um termômetro em relação a esse fenômeno? Pode ser, com certeza. Nós estamos, na verdade, agora estamos numa fase muito empírica, tanteando até onde esses questionamentos à democracia vão chegar e quais são os limites daquilo. E nós temos que ver que é uma situação na qual nós vemos uma crescente intolerância. Nós vemos muitas vezes debates políticos que parecem conversas de surdos, ou seja, no qual a construção de consensos, qualquer tipo de diálogo é inviabilizado. E também nós vemos também o crescimento do que eu denominaria de uma hipersensibilidade, ou seja, às vezes, ao qualquer questionamento de qualquer coisa, por exemplo, digamos a questão, por exemplo, vamos questionar, por exemplo, as leis migratórias, vamos discutir sobre leis migratórias, todas as orelhas já ficam em pé, achando que pode surgir uma questão de xenofobia, eventualmente.
Pode ser que não, pode ser que sim. Nós vemos que há certos temas também que são muito sensíveis e que nós vemos também uma certa polarização na sociedade, e isso para discutir diversos temas, e no qual não, parece que a política tradicional não consegue construir consensos, e aí podem surgir esses líderes populares ou populistas, como sejam vistos, e poder angariar parte do eleitorado com um discurso justamente mais forte, de combater justamente uma das que seriam virtudes da democracia, que é justamente essa possibilidade, essa maleabilidade, esse diálogo, essa conversa. Há muita gente nesses países que não querem conversa, querem alguém com mão forte para poder liderá-los. Lembrando para o telespectador que nós estamos, perceba-se como os temas eles acabam ficando embrincados. Nós estamos falando especificamente da Alemanha, da Europa, do papel da Alemanha na Europa e, por extensão, o que acaba acontecendo no próprio debate político e da diplomacia em todo o mundo. E chegando nesse ponto, eu faço a seguinte pergunta: o papel dela, Angela Merkel, em todo esse contexto? Bom, ela tem um papel, sem dúvida, fundamental, e hoje ela é uma das vozes mais conscientes, mais moderadas dentro desse debate. Uma coisa que, quando ela assumiu em 2005, no qual nós tínhamos líderes europeus, talvez o aspecto mais à esquerda que se poderia considerar, ela era considerada de direita, até bastante de direita, até quase puxando para extrema direita, era considerada naquela época. E hoje ela é considerada uma voz de ponderação, moderada. Então, nós vemos que houve toda uma transição na Europa, justamente em relação a essa temática, e ela tem dado o tom em alguns temas, mas a capacidade dela influenciar está muito dada em função do poderio econômico europeu, mais do que muitas vezes pelas ideias. E, lamentavelmente, as ideias dela estão perdendo um pouco de espaço dentro da Europa de uma forma geral. Na Alemanha, obviamente, como ela já governa há mais de 10 anos, obviamente quem está no governo também fica mais exposto, né? Mas mesmo assim se percebe, pelo menos, se as pesquisas de intenção estiverem corretas, que ela ainda consegue preservar prestígio. Mas mesmo assim, dentro da Europa como um todo, as opiniões um pouco mais moderadas, ponderadas dela, têm sofrido retrocesso em diversos países que querem fechar a Europa para o resto do mundo e querem uma mão mais firme, uma mão mais dura para liderá-los. Depois da eleição do novo presidente americano, o presidente Trump, na verdade atira para vários lados, inclusive nela. Isso pode influenciar nesse processo em relação à própria popularidade dela, em função desses setores que ganham espaço gradativamente? Na verdade, ela talvez nos conduza a resposta né, digamos, para onde vai o bloco europeu, considerando a saída, né, o Brexit, a saída do Reino Unido, acaba se concentrando muito na Alemanha o papel de líder condutor desse processo, né? O que é irônico, porque, na verdade, desde a unificação alemã em 1871, a Alemanha tentou conduzir os negócios na Europa, né? Claro, pelo uso da força, mas agora pelo uso da integração, né? O que o Pablo mencionou é algo interessante, porque se a gente olhar para as pesquisas nacionais, ela chegou digamos, ela goza entre 55% e 56% de aprovação do eleitorado alemão. Tudo indica, de fato, que ela vai conseguir sustentar uma maioria no parlamento para se reeleger. Na época dos ataques terroristas em Munique, chegou a 45%, né? E, de fato, a questão migratória e a questão terrorista vêm sido os temas que vêm causando um certo problema para, digamos, né, não que venha comprometer a reeleição dela, mas vai dificultar muito, digamos, o próximo mandato dela. O Trump, ao ter uma posição marcadamente contrária ao que a Angela Merkel vem defendendo, né, e quando a gente olha para a política externa alemã, sob a condução da Merkel, é uma política externa humanista, né, uma forte defesa dos direitos humanos, uma preferência pela negociação ao invés do uso da força, e o Trump deixa muito claro que, digamos, não tem problemas em usar a força. Ela vem diminuindo um pouco, né, a sua proeminência em participação de operações da OTAN, né? Então, a posição do Trump tende a marcar ela muito fortemente como algo controverso dentro do bloco europeu em relação aos outros países. Bom, como se vê, na verdade, existem muitas perguntas ainda que gostaríamos de fazer. Como o professor Pablo disse bem, é um processo de transição. Estamos agora nas expectativas pelo que vai acontecer no futuro, muitas coisas em perspectiva de serem definidas. Eu gostaria muito de fazer mais perguntas, inclusive, sobre esse tema, mas, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Ficamos já na expectativa de retornarmos ao tema em relação à Alemanha, sobre este ou outros aspectos, de qualquer maneira, porque
faz parte diretamente de toda a perspectiva que temos aqui no nosso programa Direitos Sem Fronteiras. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado a você por ter nos acompanhado. Obrigado também ao advogado do Direito Internacional, Bernardo Pablo Sukienick, e ao professor de Relações Internacionais, Carlos Costa. Agradeço muito a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. E você, amigo da TV Justiça, acesse nosso site para assistir a todos os programas da nossa grade, tvjustiça.jus.br, e o nosso e-mail, direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo encontro.